Fala pessoal, voltando aqui diretamente do Distrito AMB em São Paulo, no evento WIN 2024. Para quem está aqui participando, dá uma passada aqui no stand da Conexão. Esse ano o Dr. Rodolfo abusou, né? Colocou aula lá fora, estúdio de podcast, então ele deu uma turbinada no evento, né? E pensaram que a gente não ia voltar, né, Ricardão? Epa! O Index rendeu, deu bom agora no WIN, né? Então, nossa segunda temporada aí. E para repetir, figurinha repetida ganha a música. Completa álbum, né? Então a gente tem um grande amigo aqui, parceiro já do time da Conexão, né? Então faça as boas-vindas aí pro... Nossa, que honra! Fernando, eu tenho uma honra, não é por nada, mas assim, tenho uma admiração por esse nosso convidado da agora para falar, o Guilherme Saavedra, é um expoente na odontologia e mais do que isso, um ser humano espetacular. A gente está brindado aqui com, né, a presença dele e olha, te agradeço, viu, Guilherme? Porque eu sei que você tem novidades e a gente está aqui pronto com uma nossa audiência, né? Exato. De novatos e veteranos na odontologia para ver o que você tem para nos ofertar. E o Guilherme é aquele convidado sem pauta, né? Guilherme, fala o que você quiser falar, fica você à vontade. Você está em casa. Você já tá, o mercado você já sabe como é que ele está acontecendo, né? Então você já rodou aí a feira, já fez algumas palestras em stand, vai ter mais, conversar com muita gente ainda, né? De largada, qual que é a tua percepção aí do que tá rolando aqui no WIN, para quem não veio, para quem ainda está em dúvida se dá para vir ainda 2 dias ainda de evento, né? O que você pode dar essa tua percepção, sua visão do WIN 2024? Vamos lá. Então, primeiro, bom dia para todos aqui. Obrigado. E obrigado, Fernando, obrigado, Ricardo, pelo convite e Muito principalmente junto. também pelas palavras, pelo respeito que vocês têm e carinho comigo, vocês são muito gentis. E é uma honra estar aqui. Verdadeiríssimo, no querido. Implantcast, e eu torço para que esse projeto voe. Então foi muito bacana participar a primeira vez e eu estou aqui com vocês. O WIN 2024 ele é um evento que me surpreendeu. Acho que está com mais de 6 mil participantes. É uma coisa impressionante, está muito cheio. Ainda mais num AMB reformado, tá lindo o lugar. Mas tem um ar-condicionado aí que dá. Mas você sabe que dependendo do local que a gente está, o ar-condicionado tá muito forte. Por exemplo, lá na saída do evento, onde tem uns stands que eu dei aula, eu tô de blazer e passando frio. Sim. Então, dependendo do lugar, porque essa área que a gente está é a área que ainda está em reforma. Né? Tá. Então, eles estão fazendo modificações, mas uma coisa incrível. Legal. E inovação. Uma inovação. Só que o WIN tem uma proposta interessante, eu não sei se vocês têm percebido. O WIN surgiu de um congresso da revista Implant News para implantodontistas. E a nossa profissão tem mudado muito a pegada. Tanto que o WIN hoje ele é um congresso para reabilitadores orais. E a maioria dos participantes hoje, do congresso, não são implantodontistas, são clínicos gerais. Então, isso está de acordo, está em comum acordo com o que tem acontecido na profissão. É o clínico geral invadindo as especialidades. A implantodontia, por exemplo, é uma delas, a ortodontia é outra. E por que isso acontece? Porque a tecnologia suporta. Você falou, Guilherme, eu andei pelo congresso, não tive a oportunidade de andar em tudo, mas o que eu vejo? Desenvolvimento tecnológico, né? Que é o que eu me apaixonei por trabalhar. Sim. Então você observa, você vai em todo stand, são as empresas procurando o desenvolvimento de novos materiais e de novas técnicas de trabalho que sejam simplificadas para diminuir a chance do erro e permitir que profissionais menos experientes, menos capacitados consigam ter um mínimo de um resultado aceitável ou melhorem a previsibilidade. Melhores desfechos, né? Melhores desfechos, exatamente. Com poucas etapas no processo. Você vê a própria Conexão. Ela criou um sistema de implante agora, o Flex Gold, que tem vários tipos de conexão que são aceitas. Os transferentes, que não são mais transferentes digitais e analógicos separados, é um transferente que você consegue usar para digitalizar. Então são soluções coringas que a gente brinca. Legal. Foi que o Alex falou pra gente, né? Que realmente é um coringa que a Conexão trouxe aí para o mercado, né? Como é que a tua experiência com essa tecnologia? O que você tem? Na verdade, assim, é incrível porque todo o processo de desenvolvimento e de uma nova tecnologia, ela simplifica muito os processos. Para a gente fazer uma prótese sobre implante hoje, a maior dificuldade que a gente tinha na área digital era fazer o matching, a união do nosso transferente digital com
nossa biblioteca no software. Esse é o maior problema do implante vir um pouquinho, a coroa vir um pouquinho girada, a intensidade de um ponto de contato vir maior de um lado em relação ao outro, ou uma discrepância cérvico-oclusal também podia acontecer. A forma do desenho desse transfer scan ou do scan post deles já muda completamente. Então, por exemplo, eu estou com uma biblioteca antiga, eles estão no processo de validação. Já não funciona algumas coisas que eu fazia no passado agora. Então, é muito bom estar ao lado de empresas que estão sempre mudando. Bacana. Que a gente, sem investir muito, a gente muda com eles, né? Então, hoje, as coisas estão caminhando para isso. As grandes empresas, por exemplo, de scanners intraorais, elas vão surfar, porque elas são as colhedoras de dados. O segredo hoje é uma briga por informação. Sem dúvida. Quem tem mais informação tem um poder melhor de ajudar o profissional a tomar a decisão. Então, tem empresa, por exemplo, que você usa o escaneamento, todas estão migrando para a nuvem. A Line já fazia isso com o scanner Aitero, e hoje tem outras. Você vê os grandes lançamentos de empresas concorrentes, são scanners onde o sistema ele é baseado em nuvem. Vários motivos. Um, é melhorar a qualidade da malha. E segundo, trabalhar com essas informações ou dados. Você consegue saber se o cara faz 100 elementos por mês mesmo, como ele fala, que tipo de implante que esse cara usa. Logicamente que tem lei de proteções de dados. Claro, a LGPD está aí. Porém, a empresa pode internamente ter essas informações. E essas empresas estão virando intermediários. Como assim intermediário? Hoje, se eu uso uma base de dados de uma empresa, o laboratório, para receber o trabalho do dentista, tem que se credenciar essa empresa. Se ele não se credenciar, ele vai perder mercado. Sim. Não tenha dúvida, as novas gerações querem fazer plug and play. Clic, clic, só isso. Então, a partir do momento que a empresa cadastra um laboratório ou credencia de qualidade, eu na minha base de dados eu vou lá e seleciono o laboratório do Fernando, o laboratório do Ricardo. E eu mando com um clique. Isso já vai entrar dentro do software de desenho do profissional. Isso está mudando tudo. Eu não sei se as pessoas perceberam isso, como mudou na área imobiliária, no setor hoteleiro. Antes, para eu reservar um hotel, eu tinha que ligar no hotel. Hoje eu vou numa base de dados e eu vejo quais hotéis que estão disponíveis e dependendo... As melhores tarifas. As melhores tarifas, dependendo da disponibilidade. Tem um hotel que está cheio, vazio, dependendo da época. Você tem tarifas melhores no hotel melhor. Sim. Então, isso mudou tudo. O nosso quinto andar da odontologia são as empresas de scanner hoje. E virou isso. Então, eu consigo definir os melhores laboratórios que estão com demanda, estão sem demanda. Sim. Isso envolve valor de preço, que nem o Uber, por exemplo, né? Então, a gente está passando um momento de transição muito rápido e o problema é que as pessoas não, eu digo a maioria, a massa não percebeu isso ainda. Elas estão adquirindo scanner. Equipamentos não vale a pena aquisição, equipamentos tem que locar. Deixa a depreciação do capital para a empresa. Exato. Não para a gente. A gente é um setor que tem que se autoproteger. É difícil investir no equipamento que daqui 3, 4 anos o valor dele chega a zero. Não. E fica obsoleto rapidamente, né? Porque cada hora... Mas em comparação do quando veio o scanner, o preço do scanner caiu bastante, né, Guilherme? O preço do scanner caiu para o scanner velho. Vou dar um exemplo. Comprar um iPhone. O iPhone velho, ele não vale nada. Você vai comprar um iPhone novo, ele continua sendo seus $1.500, por exemplo. $2.000. Uhum. Então, a evolução tecnológica, a gente paga por isso. Só que o que eu acho que vale a pena a locação, o sistema de locação para a empresa, é porque na troca da locação a empresa tem direito de usar minha base de dados. Essa que é a sacada. Que é a maior riqueza, né? É o que ela precisa, porque, por exemplo, software de inteligência artificial, eles são alimentados por meio dessas informações que a gente alimenta o software. Bibliotecas de dentes são assim. Parte de alinhamento de dentes são assim. Cada vez mais esses processos vão ser simplificados. E aí a nossa profissão vai ser uma profissão de 90% de profissionais executores e 10% de pensadores. Você vai escolher o lado que você está. Não sei se vocês lembram que eu falei do dentista intelectual na última vez. Né? Do engenheiro, o arquiteto, o pedreiro. Né? O que vai acontecer com a profissão? E isso permite que profissionais com pouca experiência, recém-formados, executem procedimentos que muitas vezes eram só para pessoas com muita experiência. O profissional mais antigo, experiente, se incomoda o cara, mexe no brilho dele. Sem dúvida. O ego, demorei 20 anos para conseguir chegar nesse nível. Aí tá. Peraí, a profissão mudou a forma de exercer. Mas o futuro é desenvolvimento de materiais e desenvolvimento de novas técnicas simplificadas. E que a gente colhe resultado de forma democrática, com qualidade. Guilherme, tem uma pergunta aqui que eu acho que é importante para a nossa audiência, né? Eles gostariam de saber como é que você começou a despertar esse interesse, porque você formou-se lá na Unesp, em São José, exato. certo? E ainda era
numa época analógica que vigorava praticamente todo o teu conhecimento, né, toda a tua formação foi dentro do mundo analógico, certo? Exato. Como é que cresceu essa ideia do mundo digital e fazendo depois uma mudança para a atualidade? Como é que foi seu envolvimento com uma empresa de software, desenvolvimento aí de uma inteligência, né, artificial? Gostaria que você passasse para a nossa audiência tudo isso. Legal. Minha entrada no mundo digital, ela veio por causa dos técnicos de prótese. E foi ao acaso. A universidade comprou um equipamento que a gente não conseguiu usar. Para usar, a gente tinha que fazer um enceramento, que a gente fazia a técnica do duplo escaneamento. Então eu via os profissionais de alta qualidade, para conseguir bom resultado com o digital, eles enceravam, escaneavam, criavam uma referência e depois escaneavam o preparo e faziam o match. Eu comecei a entrar no mundo técnico, eu preciso aprender a encerar, fui fazer um curso com um técnico de enceramento. O Wilton Riquet. Fiz com o professor Paulo Cano, fiz com o Murilo, fiz com o Dario. E essas pessoas acabaram mudando a forma de eu enxergar a profissão. Isso foi brutal. E aí eu comecei a entrar na área digital. E logicamente que é muito importante o conhecimento analógico. Ele é fundamental. É soberano, né? Mas eu tenho hoje, a minha opinião tem mudado muito com a parte de IA, porque a pergunta que eu posso até voltar para vocês, para dirigir um carro automático, você precisa saber dirigir um carro manual? Entendeu? Então assim, os mais velhos vão falar, não, precisa, porque vai... Talvez não seja necessário. Que carro manual não sei nem mais dirigir. Cara. Então, cara, isso são coisas para se pensar. Hoje, a população, você vai comprar um carro manual, poucas empresas disponibilizam para a gente essa opção. Então, a gente tem que mudar a forma de agir. O que está acontecendo hoje com o ensino-aprendizagem? E eu já vou voltar à área da relação com as empresas. Hoje, o conhecimento da humanidade, a cada 4 anos e meio, se eu não estou equivocado, ele dobra. Diferente da década de 80, que o Ricardo ia lá para os Estados Unidos estudar, trazia o livro do professor, só ele tinha o livro, e ele ficava replicando aquele conhecimento e eu tinha que fazer curso com o Ricardo. Esse modelo de professor replicador não existe mais. Hoje eu preciso de um professor pensador, um cara que pensa, gera senso crítico e reanalisa os processos. Eu estava com o professor Antônio Carlos Cardoso agora assistindo eu fazer uma demonstração. Eu aprendi a fazer prótese sobre implante no livro dele. Estava brincando ali com ele. Essas pessoas têm muito conhecimento para usar no software. Só que o software muitas vezes dá o caminho para a gente, o desenvolvimento de inteligência artificial. Hoje, a inteligência artificial está evoluindo muito rápido. Logicamente, quem alimenta a inteligência artificial somos nós. Então, se você ensina corretamente o computador vai trabalhar muito melhor que a gente, porque é um processo binário, é ou não é. Ele não vai ter meio termo. Se eu preciso delimitar um término de uma prótese, pela nuvem de pontos eu consigo determinar quais são os pontos mais externos entre um eixo horizontal e vertical. Ele vai lá, delimita aquilo, pronto, você está com o término definido. Perfeito. É melhor do que visualmente eu tentar achar. Sem dúvida. Né? Então, a evolução ela está muito assim. Então, hoje a forma de ensino é baseado na solução de problemas, é o problem-based learning. Como é na medicina, é impossível um profissional saber tudo. Não tem como. Então, você ensina ele a resolver problemas. A nossa profissão é resolver um problema de alguém, reunindo diferentes áreas de conhecimento. Então, se eu pego, porque os problemas acabam sendo repetitivos na nossa profissão. Verdade. Então, se você organizar os padrões dos problemas, você sugere soluções para o profissional. Não que ele precisa fazer aquela solução, mas ele já vai ter de onde partir. Que legal, que legal. E pensando nisso, o que acaba acontecendo? Eu entrei num projeto de doação de dentes para a África, era um projeto da National Geographic, e a gente pegava dentes naturais e eu colocava esse dente natural na fresadora. E na fresadora eu individualizava os contatos interproximais e a parte interna do dente fazia coroas de esmalte dentinho. Isso era um projeto louco, que nem banco de sangue, você tinha um banco de dentes, a gente esterilizava isso. Comecei com isso em 2009, 2010. E era difícil dar certo isso, porque eu usava softwares controlados. Em 2014, 2015 eu conheci o software da Exocad via a Manguiba, eles que na época tinham um private label da Exocad. E eu pegava esses dentes escaneados, levava para o software, a área receptora e a área doadora, e eu verificava se dava a constricção cervical, era compatível a área receptora e doadora. Para eu realmente fazer a cirurgia de exodontia e poder aproveitar aquele dente para alguma coisa. Então existiam casos de doação entre pacientes e interpacientes. O próprio paciente de um dente terceiro molar aqui virava o primeiro molar desse lado. Então a gente tinha... E eu publiquei isso, eu fui apedrejado, né? Mas isso eu submeti ao comitê de bioética da universidade e foi muito legal. E nesse processo eu acabei conhecendo muita gente de desenvolvimento.
Você sabe que hoje eu tenho um vínculo de trabalho muito grande com a Exocad. A Ivoclar eu trabalho já há 17 anos com eles também, adoro a área de desenvolvimento. Eu tenho muito mais paixão hoje por desenvolver do que dar aula. Assim, eu dou aula agora porque as empresas pedem, porque eu não é mais o meu tesão de trabalhar isso. Eu gosto de entrar no bastidor desenvolvendo. E com a Exocad, quando eu fui conversar com as pessoas em função desses projetos, eles falaram, cara, que cara louco. E aí eu ia sugerindo coisas. E eu pedi para trabalhar com a Exocad e eles não me aceitaram. Né? Então, se o João Bosco estiver vendo aqui, cara, não me aceitou. Ele falou não. E tudo bem. Na época eu fiquei chateado. Falei, cara, mas fui seguindo o meu caminho. Passou um ano, o João foi atrás de mim. Falei, cara, Guilherme, lembra aquele dia lá? Eu falei, quando tivesse oportunidade, eu lembrei de você. Vamos começar alguma coisa? Então ele me pediu para eu testar um software. Era um software de dentista. Eu comecei a fazer, só que eu fazia casos, documentava. E aí minha vida foi indo assim. E aí a Exocad começou a me solicitar algumas coisas de validação de bibliotecas de implante. Aí eu comecei a fazer, tinha que fazer casos clínicos em função do selo da Comunidade Europeia. E aí minha relação com a empresa começou a gerar uma intersecção legal. E aí foi. Então a Exocad me abriu muitas portas. Muitas portas. Sou muito grato à Exocad, porque realmente eles me valorizam profissionalmente, é uma relação profissional. Eles me escutam, eles me suportam, né? Da mesma forma como a própria Ivoclar Vivadente. O Herbert me levou lá para a Ivoclar e eu tenho uma relação muito parecida, né? E hoje eu estou prestando serviço para várias empresas, inclusive para concorrentes, né? Logicamente em segmentos que não geram conflito de interesse. Sim. Então, e elas sabem disso porque é tudo via aberta, é contratual, eles sabem. E eu tenho uma excelente relação com elas, né? Mas via profissional. Então eu estou vivendo assim, o melhor momento da minha vida profissional. Logicamente eu estou muito sobrecarregado, fisicamente, intelectualmente. Mas eu sei que é um ciclo, né? E eu tenho que aproveitar esse ciclo. Aproveitar, né? Momento, Tem que surfar agora, né? Porque a vida profissional ela é um time, né? Então aproveitar porque economicamente também me vale muito a pena isso que eu tenho feito. E eu estou tentando, né? O que talvez para mim hoje tem feito menos sentido, que eu adoro, mas é a universidade. A universidade parou no tempo, cara. É triste pra caramba de ver isso, grandes profissionais que se qualificaram, prestaram concurso, foram os melhores para poder entrar no concurso e pararam no tempo. Eles acreditam que aquela odontologia feita da década de 80 que é o melhor, dão aula... Ainda tem essa mentalidade? Putz, nossa senhora. É muito triste. Mesmo acontecendo eventos desse nível, desse porte, com rede social... Me fala um professor universitário, de universidade pública, que dá aula em congresso. Vê na grade científica quantos são. São sempre os mesmos. É o Bonfante, eu, às vezes o professor Newton Sesma, da USP São Paulo. Teve com a gente aqui hoje. Então, é só assim, é pouco ali. Aí tem o professor de Belo Horizonte, esqueci o nome dele, que deu aula em Nova York. Não é Newton, o Nelson Silva. O Nelson Silva também era da Trishape também. Isso, que trabalhava com as coisas com a Trishape. Então, são professores que vão se alinhando à empresa também. Porque hoje quem traz o desenvolvimento são as empresas. Sem dúvida. Entendeu? E a universidade é um ambiente de universalizar o conhecimento. É um ambiente de divergência intelectual, não de inimizade. Se você é um pouco diferente, você cria inimigo ali dentro. Sim. Você é bom numa coisa e você acaba tendo problema, né? Então, e eu falo, é exatamente isso. Para mim, o serviço público não tem que ter estabilidade de emprego. Não cumpriu o que tem que cumprir. Não entregou. Cara, não performou. Exatamente. É como uma empresa. E o serviço público tem que pagar os melhores salários para atrair as melhores cabeças para servir a população. É como é nos Estados Unidos. Trabalhar na NASA, você vai trabalhar para a agência espacial russa, são os caras que pagam mais. Exatamente. Porém, você tem que ter resultado. Se você não se desenvolve, porque a vida não é estanque, cara. Eu só cresci profissionalmente porque eu tenho pessoas que acreditaram em mim e me deram desafios muito maior do que eu acreditava fazer. Às vezes as pessoas, os CEOs das empresas, como chamam para conversar, muitas vezes eles me dão desafios que eu falo, cara, como que eu vou fazer isso, meu? E eu falo, eu posso te responder amanhã? Eu vou para casa, eu penso, falo, como que eu vou fazer isso? Cara, eu vou aceitar esse desafio, meu. Vambora. Eu dei aula para russos, sem falar russo. Entendeu? Guilherme, você consegue, vai. Mas os caras não falam inglês, como que eu vou fazer? Cara, você vai conseguir, não sei como. Né? Eu vou agora para a Coreia do Sul, tenho um treinamento, vou para a Romênia, para Bucareste também. Legal. E como você faz? Então, esses desafios que modelam a nossa vida profissional. Quando você é desafiado a fazer alguma coisa... Você cresce, é zona de crescimento. Exatamente, você sai da zona de conforto, que, na minha opinião, é o grande problema que a gente tem no ambiente universitário. Gente, não são todos. Claro, tem sim. muitas exceções dentro do ambiente universitário, tem profissionais maravilhosos, que a gente aprende muito,
mas tem muitos profissionais que eu não sei o que estão fazendo lá e deveriam estar fazendo outra coisa. Sentaram no trono e abraçaram a fama e não querem largar o osso. E não, mas acreditas que ali é o melhor que tem, e não é. A universidade tem coisas muito boas, mas tem coisas muito ruins. E o que é ruim, eu só vou perceber quando eu saio de lá e convivo com outros ambientes, entendeu? Então, é o dilema que a gente vive, é o paradigma do ambiente universitário. E ou muda, ou a faculdade pública vai à falência. Ou muda ou vai à falência. Você fica com o Einstein agora, está abrindo faculdade particular, você vê que graça que é o curso do Einstein. Eles estão mudando, estão propondo novas ferramentas de trabalho, novos tipos de formação intelectual do aluno, tudo baseado no PBL. Agora, por quê? Porque, logicamente, a nossa profissão vai entrar num caminho que grandes redes vão dominar. O dentista sozinho, até um tema legal, dificilmente ele vai sobreviver. Não fecha a conta. Não Exatamente. Para investir em equipamento, investir em tecnologia, uma pessoa física não vai conseguir competir com um grande grupo hospitalar. Você vê que o Sírio vai abrir faculdade também de odontologia. Então, por que as coisas estão fazendo isso? Santa Casa. A Santa Casa vai abrir odonto? Então, por quê? Porque eles estão vendo que tem espaço para o crescimento com uma formação que eles acreditam que preenche as necessidades daquilo que eles entendem como um projeto político-pedagógico e também de saúde. Então isso muda muito. Agora, as universidades públicas, por exemplo, você pega o governador de São Paulo. Quanto custa um aluno numa faculdade pública? 10 mil? Quanto custa um curso numa particular? 5 mil, 7 mil? Então eu vou pegar, faço o vestibular público mas que e entrega compro as vagas da universidade. Entendeu? Você elimina esses processos, esses problemas que a gente vive do funcionário. Porque, gente, não são todos, mas são as características do funcionalismo público. Que você vê isso na política, você vê isso no governo federal, e que acaba... Quem não é, revolta, gente. Eu sou professor de regime parcial, sou professor 20 horas. Eu posso ter consultório. Eu posso trabalhar fora da instituição. E minha vida não é só na instituição. E normalmente a nossa função é divulgar a instituição, trazer alunos para fazer pós-graduação na instituição. A gente tem condição, porque a gente está fora da universidade. Sem dúvida. Né? Então, é muito difícil às vezes essa separação. Hoje um professor em regime 12 horas, 24 horas ou 40 horas, eles têm algumas obrigações comuns, que sobrecarrega muito quem vai menos na universidade. Porém, é um regime de trabalho válido. É válido. Então, tem que ser respeitado. Sim, né? sim. Então, e normalmente quem assume os cargos de chefia são pessoas que estão ali o tempo todo. Né? Que não é fácil você ser chefe do seu colega. Entendeu? É difícil pra caramba. Tem que ter habilidade, né? Habilidade política, habilidade de relacionamento. Exato. E aí, só que a gente acaba caindo nessas armadilhas, né? Que aí acaba desestimulando o que eu falei. Então, o ambiente universitário hoje, ele, na minha opinião e para mim, me desestimula muito. Eu falo, cara, será que eu vou me aposentar aqui? Por mais que eu goste, economicamente não vale a pena. Por que eu estou aqui? É um ideal? Qual que é o meu propósito? São minhas perguntas, né? Sim. Então, que a gente... Questionamento que se faz diariamente, né? porque eu abri uma escola minha, entendeu? Eu abri uma escola... Conta da escola, Guilherme, como é que... Então, olha que coisa doida. Eu acabei, acho que é alguma coisa ali, abrindo uma escola, né, com o objetivo de prestar serviço para as empresas. Tá. Eu não abri uma escola para o público. Eu dou muita consultoria para a empresa. Então, imagina, a empresa vai lançar uma impressora. Ela me traz a impressora, eu uso, leio o manual, aprendo. Certo. E eu dou treinamento para os funcionários da empresa. Então, o treinador da empresa vem fazer treinamento comigo. Eu abri a escola para isso. Interessante. E B2B. Exatamente. Esse é o objetivo. Só que eu comecei a ter procura de profissionais que querendo cursos personalizados, cursos em alguns temas. Imersão. E eu tenho feito muito isso para as empresas. Por exemplo, semana passada eu dei curso para o RH da Align. Olha. Mas olha que sensacional. Por isso que eu falo, uma empresa de tecnologia, deles, a visão. Por quê? Porque é o RH que contrata o profissional. Exato. É o cara que vai fazer a entrevista. Como que eu vou contratar profissionais se o pessoal do RH não sabe para onde a empresa está indo? Sim. Só que não é para onde a empresa está indo na fala. Eles têm que ir na prática. Para entender o potencial das ferramentas que eles trabalham, tem de mudar a vida de um profissional, mudar a vida de um paciente. Então eu achei muito legal, né? Eu falei, cara, o que eu vou falar pro pessoal do RH? Por exemplo, eu nunca fui empregado. Eu nunca fiz uma entrevista de emprego. Então, o que vocês perguntam para a pessoa, né?
Como que é, né? A dinâmica. A dinâmica. Aí eu falei, vamos simular aqui uma entrevista. E eu ia contestando coisas, porque, logicamente, por exemplo, essa empresa lá estava fazendo uma transição. Era uma empresa para ortodontistas. Hoje o foco dela é clínico geral, técnico de prótese, sem perder a orto. Então são profissionais diferentes. Vou dar um exemplo para vocês como isso estabelece uma comunicação efetiva. Eu dei aula semana passada num evento de técnicos de prótese. Chama Up to Date. Um evento na PEDESP. E outro foi o Make. São duas atividades diferentes. Eu sou dentista. Como eu vou me comunicar com o técnico? O técnico é um profissional mais relaxado, é uma relação mais tranquila. São boa vibe, assim, então. Eles são muito mais colaborativos, são sociáveis de uma forma diferente. Só que a estratégia, a dinâmica do evento era assim: cada professor entrava com uma música que te representava, mostrava uma foto da família. Com uma música? Com uma música. Qual que você colocou? Então, é isso aí que é o doido, né? E eu falei, cara, o que eu vou fazer com os técnicos, né? E o pior é que tinha vários diretor de marketing de duas empresas que eu tenho vínculo, e eu não falei nada para ninguém. E aí eu fui o último a entrar, a primeira pessoa entrou com louvor a Deus ali e tal. O segundo entrou com, acho que We Are The Champion e tal. E cara, eu tinha escolhido uma música que me identifica muito com o técnico. É a música que chama Because Agarrar, é a música do Chapadão, que era do Homem Berinjela do Pânico, sabe? E aí eu não podia mudar. Falei, cara, o que eu tô fazendo aqui? Mas foi muito legal, porque estabeleceu uma conexão. Para vocês terem ideia, o evento foi encerrado com essa música. Que legal. E a pessoal, primeiro que eles acreditaram que eu fumava, dava um tapa na pantera. Pois você já levantou a bola. Foi professora da nossa. Da nossa, não, um monte de aluno lá, de técnico, não. Mas porque se eu vou num evento desse de terno e gravata, eu vou como dentista. Tem rapport, né? Eu não tenho rapport. Exatamente, é o rapport. Como que eu estabeleço um canal de comunicação para as pessoas ouvirem a mensagem que eu quero passar? Então, essa foi uma estratégia. Até o João da Exocard estava lá, ele falou, cara, o que você está fazendo? Eu falei, João, já fiz, vai ser assim. E deu certo. E foi muito legal, foi muito legal. Eu consegui passar a mensagem. Mas, só para você ter ideia, eu ganhei nesse dia 600 e poucos seguidores no Instagram. Puxa. Então eu falei, cara, deu resultado. Que inteligência emocional, né? Não, foi sem querer. Na verdade, eu só queria me conectar com o técnico. A percepção que você tem da relação você descreveu na música. Né? Exatamente. Você vai fazer um evento para técnico, por exemplo, não adianta levar eles num Rubaiá. Não que eles não queiram ir, mas onde eles se sentem à vontade técnico. Uma churrascaria, música sertaneja. Uma cervejinha. Porque é mais fácil a gente se comunicar dessa forma. Exato. Então, e nas especialidades da odontologia é a mesma coisa. A ortodontia é um tipo de profissional. Né? São especialistas. Primeiro a elite da odontologia era ortos, implantodontistas. Né? O que você faz? Sou clínico geral. O que você faz? Sou ortodontista. O que você faz? Sou implantodontista. Buco. Eles não são dentistas, é buco. Sou orto, sou implante. Quem que é dentista? É o clínico geral. Sim. Que hoje é o foco das empresas. Entendeu? Hoje é o foco das empresas. Então são isso. Fiz um desabafo com vocês aí da minha da universidade. Sensacional. Põe a música, Joana, no corte. Põe a música Because Agarrar. Because Agarrar. O pessoal fala, quem é essa música? O Chapadão. Não sou Chapadão. E aí eu coloquei uma foto com um charuto, né? Que é um charuto chama Toscanello, que um amigo Sauro Grassi é um técnico de prótese e implantodontista de Mogi. Ele me deu, ele é italiano. Ele fala igual o Papa. E ele fuma isso. E uma vez eu fumei esse charuto dele, mas um cheiro de café maravilhoso. E aí eu lembro dessa música, das brincadeiras. O Sauro tá aí? Fala que eu falei dele. O Sauro tá aqui, eu falei do charuto Toscanello dele. Né? Muito legal, muito legal. Acho que o Guilherme também trouxe a percepção que outros convidados trouxeram, né? Que hoje o dentista, o generalista que tá buscando mais o digital, né? O digital tá unindo mais. Antes tinha o implanto, tudo separado. Você vai passar com o Dr. Guilherme que vai ver esse. Agora o digital ele consegue compilar tudo isso daí, né? Isso tem impactado muito. Assim, a gente viveu transformações de um generalista na história da odontologia, migrou para a especialidade. Com a evolução do conhecimento, você precisava estudar mais uma coisa focada. Só que está voltando para um generalista de qualidade. Sim. Na verdade, não é o generalista como era antigamente, que eu digo há 40, 50 anos atrás. É um generalista que ele vai saber aquilo que é necessário para resolver aquele tipo de problema baseado em soluções. É o generalista estratégico. Exatamente, essa é a palavra. É um generalista com estratégia. Ele sabe indicador, sabe tendência, sabe. Só que o cérebro disso são softwares. O software vai orientar, ele vai pegar na tua mão e vai mostrar o caminho que você vai pensar para ter a solução daquele problema. Né? Então a gente está migrando para isso. Sensacional. Guilherme, como é que você está vendo assim em relação a essa entrada agora da inteligência e junto, logicamente, com o software que você trabalha no seu dia a dia?
para quem está começando e para quem já está há alguns anos querendo adentrar esse mundo digital? Não tem como trabalhar sem isso. A gente vai ser obrigado. Porque quem domina a profissão são as empresas. Se a empresa propuser isso, a gente vai ter que escolher qual caminho. Vou dar um exemplo. 2 empresas agora vão anunciar no final do ano, eu dei consultoria, que vão parar de produzir silicone de adição. Aí você fala, cara, 2 multinacionais. Quando isso for para o mercado, isso já é um sinal que a empresa não quer mais esse tipo de mercado. Quem produz material de silicone de adição vai aumentar a demanda. Tá? Só que muitas vezes ela não vai conseguir a produção para essa demanda que temporariamente vai ser muito alta. O que vai acontecer com o material de moldagem? Vai subir o preço. Cara, vou pagar esse material de moldagem, eu vou comprar o scanner, vai começar isso aí. Então é natural que isso se suceda, tá? Essa grande transição. Então hoje o profissional novo ele não tem como ficar fora disso. Só que as gerações mais novas querem facilidades. A geração mais nova não quer ser estagiário, quer ser dono da empresa, diretor, CEO, Não quer ser trainee. Não quer, exatamente, que trainee. Imagina o cara. Só que o cara é o cara que vai querer pegar a ferramenta, dar um clique, passar, dar outro clique e mandar. Tá pronto lá, instalou, tchau. Eles são imediatistas. E as empresas perceberam. E as empresas, os caras são, olha, por isso que eu falo, cada vez que eu me envolvo mais com empresa, mais eu vejo que quem são inteligentes são esses caras. Claro. Eles detêm o poder das soluções. E eles pagam pessoas inteligentes. Muitas vezes não sabem. Então eles te contratam. Ricardo, você é um cara inteligente nisso? Me ajuda com essa solução de um problema aqui. Então, hoje, esse é o foco. Sim. Só que a formação intelectual desses alunos tem que ser para esse caminho. Por isso que, por exemplo, o Einstein, que eu falo que é admirável o que eles estão fazendo, porque vai mudar muito. A própria São Leopoldo Mandic, a Unesp também, a gente tem núcleos assim que são importantes. Mas o poder de decisão ele está na mão do profissional, suportado por tecnologia. Então eu acredito hoje que o novo profissional ele não tem como ficar isso. E não vai ter como porque ele vai ter intermediários nos processos. Sim. Se ele quiser alinhar o dente, ele vai ter que usar uma ferramenta de uma empresa que permite alinhar. Se ele quiser mandar para o laboratório, ele vai ter que mandar para um laboratório que está cadastrado na empresa do scanner. Se ele não tiver isso, ele vai ter que continuar usando caixinha. Agora, que laboratório que quer pagar motoboy, quer usar gesso, não vai, porque a hora que o laboratório perceber que ao invés de 50 funcionários, ele com 5 consegue produzir igual ou mais do que produzir com 50, ele muda. Não vai nem pensar. Não vai, mas a inteligência artificial, ela, na verdade, não existe inteligência artificial. O que existe é a organização de padrões de ação. Então, eu vou pegar dados, é por isso que as empresas querem dados, elas organizam soluções. Então, eu vou pegar a solução. O Fernando trabalha bem pra caramba, o Ricardo trabalha bem, eu vou gravar como ele soluciona os problemas. Então eu vou organizar os problemas A, B, C em caixinhas e vou ver como vocês resolvem. O ser humano ele tem um comportamento padrão para solucionar problemas. Ele gosta de problemas. métodos e padrões. Né? Exatamente. Então, o que a empresa já percebeu? Que 82%, 83% dos problemas são solucionados da mesma forma. Então o que ela vai fazer? Ela vai pegar esse problema, reconhece na caixinha A, ela vai dar a solução Y e se o workflow lá e já faça dá isso. Exatamente. E aí o dentista, o que ele vai fazer? Ele só vai seguir o protocolo. Porque o que as pessoas confundem muito é que planejamento não é simulação. Então, quando eu mando para um laboratório, por exemplo, fazer um enceramento para fazer mockup, isso não é planejar. Planeja para mim? Isso não é planejar. Isso é simular uma solução. Planejar é definir caminho, né? Isso, planejar você estabelecer uma sequência lógica de intervenção para conseguir aquele resultado que você almeja e tem a previsibilidade. Eu quero chegar nisso para isso. Qual que é o melhor caminho? Então, por exemplo, a Exocad lançou agora uma... Posso falar, né? Opa! Uma coisa muito legal. Deve. Eu vou mostrar algumas coisas muito legais na minha aula na grade científica. São novidades da empresa. Uma das novidades se chama vídeo do New Smile. Você muda a posição dos dentes e você tem em dinâmica a mudança do sorriso. Do antes e depois. E aí como você vai fazer para obter aquele resultado que é o segredo? Se você vai fazer ortodontia, se você vai fazer, por exemplo, tratamento restaurador, preparar um dente, desgastar, ou se você vai tirar o dente daquela posição vestibularizada, jogar para lingual, aí se você prepara menos depois. Eles chamam de tratamento restaurador avançado. O símbolo em inglês é ART, Advanced Restorative Treatment. Então, isso vai ser uma mudança abrupta. E a gente tem que estar do lado desses grandes players. Por quê? Se eu comprar, por exemplo, uma ferramenta de um player pequeno, passa 8 meses esse player é comprado. Eu fico com uma
abacaxi na mão. Isso. Eu já passei isso por 2 vezes. E acontece muito isso, né? Isso, e eu não quero passar por isso mais. Então, eu observo muito como o mercado. Então, eu não posso falar, mas já tem uma grande empresa de digital que vai ser comprada por uma big multinacional e vai mudar o mercado. Você fala, como que esses caras vão fazer? Vai explodir. Acho que até o final do ano eles devem anunciar aí. Vai mudar. E as pessoas que compraram os equipamentos dessa empresa? O que eles vão fazer? Eu tinha um scanner de uma empresa francesa, maravilhoso, era o Fuscão. Trabalhava bem, foi comprado por uma outra empresa, por um grupo. Cara, mataram o scanner. Mataram. Entendeu? Eu uso ainda, mas, cara, não é a mesma coisa. Então, hoje o segredo é... Não tem atualizações. Não, eles até têm, mas você tem que mudar a plataforma de trabalho e não vale a pena. Eles querem integrar tudo, o implante, o scanner. Tá? Pra vocês terem ideia, por exemplo, uma coisa que está acontecendo. As clínicas generalistas, elas estão se equipando. Né? Por isso que é um contrassenso hoje, porque está encarecendo muito manter um consultório. Tomografias. Eu mando para centros de planejamento, ou radiologias, imagiologia. Só que é tanto problema. Eu mando 20, 25 por mês. Os caras não me mandam o DAICOM certo, leva para fazer a tomo com a prótese em posição, faz a paciente com prótese sem prótese, aí o paciente vai ficar voltando, o paciente sai do consultório para ir fazer a tomo, ele reclama, pô, dizem que São Paulo não dá, eu quero fazer tudo aqui, eu tô comprando um tomógrafo. Sim. Foi com a esposa, vamos decidir, vamos comprar um tomógrafo, não tem o que fazer. Eu não queria. Ela liberou o cartão? Ela liberou o cartão. Eu já tô em negociação agora, vim aqui no IN, já fui falar lá com o presidente da empresa e negociar, pedir ajuda também, porque não vale um investimento baixo, porque eu não suporto mais esse tipo de problema. Pô, eu queria um arquivo DAICOM. Me manda pelo e-trans. Só isso você queria. Mas eu quero... Pô, o paciente mordendo. E aí os técnicos... Porque hoje o que mudou? Não que a tomografia tenha mudado, mas a forma de se trabalhar... O manuseio do... Mudou, por exemplo, eu preciso mudar talvez a calibragem da equipado, porque eu preciso de uma tomografia da prótese total. Com alguns... umas áreas, marcadores radiopacos, né? E às vezes veio umas qualidades, você fala, não é possível que o cara faz isso. Então, isso é treino. Sim. Só que você pede uma vez, pede 2, pede 3, dá problema, e você gera um constrangimento com o paciente. Fala, ou esses centros se adaptam, ou eles vão ser engolidos, porque o valor dos equipamentos estão baixando muito. Logicamente que para fazer isso, eu preciso de um radiologista comigo, um técnico também. Sim, preparado. Eu vou ter que mudar toda a estrutura, tem que mudar o tipo de empresa, é um saco. Mas eu prefiro fazer isso. A legislação sanitária também é bem exigente para tomografia. Não, muda tudo. Exatamente. Eu vou ter que reformar o consultório, o tipo de sala que eu vou ter que fazer preparado. Então, mas é uma necessidade que a gente está vivendo. Sim. Então, isso envolve o profissional generalista. Só que eu quero integrar tudo na minha consultório, porque já tinha no passado as clínicas integradas, a odontologia integrada, que foi sumindo. Hoje eu sou desenvolvedor de sorriso. Cara, só que para você fazer um sorriso bonito, você precisa cuidar da gengiva. Você precisa cuidar da posição para fazer orto. Então, vai voltar aquela odontologia integrada de novo, né? Por meio de tecnologia, que é muito diferente, você tem suporte dos processos. Né? É o caminho. Excelente, né, Ricardão? Nossa senhora. Guilherme, como é que vai ser tua agenda aqui no IN ainda? Eu sei que eu tenho, no total são 15 atividades. 15 ainda? E 16 com o podcast, né? Olha. Não, já foram. Ontem foram 4, hoje já foram 3, 7... Então vai acabando. Só faltam 7. Faltam 8. 8 atividades. Então hoje eu tenho mais 2. E hoje eu encerro o dia com a grade científica. Que a grade científica é diferente. É onde a gente prepara a aula, não é uma demo. Porque eu brinco que, para os formadores de opinião, na minha opinião, demonstração é muito mais difícil. Você está interagindo com o cara ali, tem que saber fazer na hora. Demo aqui não é para pegar um PowerPoint e ficar dando aula. Não, você tem que sentar e faz ao vivo. Eu gostei daquela atividade que você, na cadeira, lembra que tinha ali um biombo e tal, e você, né, expondo... No CIOSP que teve ou fora? Aqui no CIOSP. A gente fez também no IDS isso. O paciente passa, aqui o CIOSP proibiu, a gente começou... atendimento clínico. A gente começou a fazer com os funcionários do stand, eles autorizaram, mas com o paciente... Porque é muito legal, porque a gente muda, a gente simula. Não é um tratamento invasivo, logicamente são artigos semicríticos, sim, mas a gente tem que respeitar a decisão. A legislação sanitária do município. Irmão, acho que é isso aí, né, Ricardo? Última pergunta, assim, Guilherme, quando é que a sua escola, se as pessoas que ouviram aqui pela nossa audiência tiverem interesse... vou pedir para minha esposa aqui, Marina, cadê o papel da escola?
Eu vou mostrar para vocês, aí vocês acessam o QR Code. Perfeito. E assim, logicamente que a escola eu dou muito treinamento para empresas. Eu abro algumas agendas para cursos personalizados até 2 pessoas. E cursos com diferentes temas, sempre com o cerne da tecnologia. O Ricardo pegou para mim. Olha lá. Vamos ver se eu consigo mostrar aqui para vocês. Ó. Então, agora, 16 em outubro. 16 de outubro eu tenho sobre desafio no DentalCAD, como o dentista ou o técnico, porque lá vem técnicos e dentistas no mesmo lugar, para aprender a resolver os mesmos problemas, só que cada um na sua área. Né? Então, fazer provisório em lei, on-lay, faceta, desenho de sorriso, modelos, esse aqui é o a nossa agenda em outubro. Tá? Eu tenho dia 23 e 24 de outubro aqui sobre cirurgia guiada. O dentista e o técnico, os técnicos estão começando a querer saber sobre cirurgia guiada. Os laboratórios virar planning centers. Tá? Isso vai ser muito legal. Então, a gente ensina a parte virtual e ensina a parte de transição do virtual para o real, que é o que realmente importa. Né? Eu tenho dia 21 de novembro, um curso só sobre o scanner Aitero, que a gente mostra um novo produto da Line, chama Aitero Design Suite. É legal convidar alguém para vir falar. É um mini exocad dentro do software. Isso vai revolucionar. Dia 13 e 14 de dezembro eu tenho o curso do Desenhando ou Construindo Sorrisos, que é um curso muito legal. E eu tenho cursos personalizados também, é só falar com a Marina. Se vocês conseguirem acessar esse QR Code... A gente vai deixar o link na descrição do YouTube, do vídeo. Joana, obrigado. A gente introduz isso e no Instagram também a gente posta. Isso. Aí tem o meu Instagram, que é Guilherme Saavedra, e tem o da Saavedra Digital Dentistry Academy, Saavedra SDDA. Tá? Aí vocês podem acessar e vai ser uma honra ter vocês. Que bacana. Obrigado pelo espaço. Né? Obrigado Nós que agradecemos, pelo aqui flui que... Ser uma sumidade no mundo odontológico. Né? Eu sou um curioso. Não, e levando também o nome do Brasil para fora do país é... Verdade. A gente fica muito no feliz. IDS vai participar? Eu vou participar. Eu não sei ainda por qual empresa, eu tenho 2 oportunidades, mas eu quero ver aqui vai casar não economicamente, mas com agenda. Porque o IDS para mim também é um momento de aprender. Que nem aqui no IN, minha maior frustração é ainda não poder assistir aula. Eu queria estar assistindo a palestra sobre integração, sobre ossa-integração, sobre enxertos ósseos de um grande administrador, e eu não tenho oportunidade de assistir, porque no horário das grandes palestras eu estou trabalhando aqui. Também está trabalhando. Então eu estou vendo, porque eu estou negociando com eles. Eu queria trabalhar meio período só no IDS e outro período à tarde, ou de manhã, eu ficar livre para eu andar lá. Porque os grandes lançamentos e o rumo da profissão, eles vêm de lá. Se eu não for trabalhar, eu já fui várias vezes, acho que 3 vezes com os técnicos de prótese. A PDS fecha um avião, só técnico, assim. Sensacional. É uma bagunça e... Legal, hein? E logicamente porque lá é muito caro. Se couber mais 2 lá, avisa a gente. Olha, vale muito a pena de lá. Exatamente. Vale muito a pena ir. Vale a pena, inclusive, com podcast. Eu falei, se eu não for por empresa, porque se não aceitarem, por exemplo, essa minha sugestão de trabalhar meio período só, eu vou por minha conta. Só que aí eu vou normalmente com os técnicos. A gente normalmente ou fica num hotel, só que como é caro, é difícil achar lugar ali em Colônia. Mesmo a gente fica numa cidade de meia hora, 40 minutos ali de Colônia, pega o trem e é uma diversão. A gente sai às 7h30, 8 da manhã, chega em casa às 11h, meia-noite. Aí dorme. Só que são 4 dias para arrebentar. E vai de tênis, viu? Dica. Não vai de sapato, é tênis, calça jeans, agenda, hein, Ricardão? Imagina, um podcast lá direto de Colônia. E uma jaqueta porque neva lá. Então, às vezes, normalmente no IDS neva. Que legal, então, mas é uma diversão, vale a pena ir. Se for, é bom começar a ver agora já. Vale a pena. Sem palavras. Obrigado, Fernando, pela oportunidade. Muito obrigado pelo. Muito bom conversar com vocês. Sempre abrilhantando o Implantcast aí. Na terceira, na quarta, quinta edição. Se você tiver agenda, você vai estar com a gente. Uma sugestão: convida os gestores das empresas de tecnologia para conversar com vocês. Boa. Porque eles têm uma visão diferente do mercado. Sim. A gente, como professor, a gente está de um lado. Eles estão do outro lado. Porque a empresa só vai investir naquilo que dá resultado. Com certeza. Então, se vocês perguntarem quais são os novos investimentos, você sabe o caminho que a empresa está. Onde ela está apontando o míssil dela para soltar a bazuca. Nós estamos aguardando o senhor João Bosco. Pois é. O João Bosco é um deles. Está no nosso cronograma. Chama o Felipe Barreiro da Line, presidente da Line também, vale a pena. Legal. Bacana. Não do Invisalign, da Line. Sim. Que ele é o que responde pela Line, pelo Invisalign, Aitero, Exocad. Vamos deixar aqui uma sugestão para o Rodolfo, para o João. O Leandro também, da Ivoclar,
entrou no lugar do Herbert. Ele tem uma visão muito legal, né? Ou o próprio Bruno, que entrou no lugar do Evandro, que é o atual CEO, é o Bruno, o diretor-geral, né? E o diretor comercial é o Leandro, da Ivoclar. São as empresas. A Regiane também é uma pessoa que é a responsável pela Culzer. A Culzer vai vir com grandes novidades também. Poxa, então, olha aí, ó. Tem muita coisa boa, hein, Fernando? E a Ivoclar também, então aproveite aí. Eu falei porque são as empresas também que eu tenho, suportam a gente e bom, relacionamento. Né? Temos que divulgar isso daí, porque através delas que você também consegue desenvolver produtos, projetos e a conexão sempre de olho bem aberto, né? O Rodolfo é uma pessoa bastante antenada com o que há de mais moderno, né, na odontologia. Certamente, se você mostrar o caminho, ele vai abraçar com muita força. Viu? E aproveitar a parceria da Align com a conexão. Sem dúvida, agora vai voar. Vamos voar. Obrigado, viu, Guilherme? Imagina, mais uma eu vez. agradeço a oportunidade. E gente, você obrigado pela sua esposa também estar aqui, né? Dando os suporte. Bastidores. E já, com certeza, a nossa audiência, ao saber que você tem os Muito cursos obrigado. aí, tá? Vamos fortemente divulgar. E por último, convidar vocês para conhecer lá também. Vamos lá, sim. Quando vocês com quiserem. certeza. Obrigado, viu? Vai ser um prazer. Valeu, gente, querido. encerramos aqui, ó. Se inscreve aí no nosso canal do Implantcast. Mais um convidado aqui para abrilhantar Brilhante, nosso diga-se segundo passagem. dia. E daqui a pouco a gente volta, tá bom? Até Valeu. mais.